1964, golpe ou revolução? Esse é mais um vídeo do canal Pé de Limão. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu em 1964. Afinal, foi de fato um golpe ou uma revolução? Tem gente que adora comemorar a ditadura militar e diz que foi uma revolução. Muitos ainda querem a volta da ditadura. E 64 foi o que, afinal? Pra gente entender o que rolou, vamos começar definindo duas coisas. Um cientista político, que é conservador, diga-se de passagem, diz que o certo é falar golpe de Estado e que isso quer dizer uma mudança de governo conduzida por forças de dentro do Estado, por exemplo, os militares. É muito difícil um setor do governo conseguir rasgar uma Constituição, mudar um regime político, interromper uma democracia sem o apoio de pelo menos parte das Forças Armadas. Segundo ele, já a revolução podemos dizer que é uma mudança violenta de governo, mas que geralmente é conduzida por forças que estão fora do poder estatal, sempre com o objetivo de colocar uma nova classe ou força política no poder. Se a gente comparar golpe com revolução, os dois querem mudar governos, mas a diferença está em quem quer mudar e para que quer mudar. No golpe, quem atua é uma força política que se organiza e mora dentro do Estado. Já na revolução, uma classe social de fora do Estado que se sente excluída e quer mudar completamente a ordem. O golpe geralmente tem um caráter conservador, quer dizer, quem toma o poder quer evitar mudanças profundas que estavam em curso ou que iriam acontecer. A revolução incondicionalmente traz mudanças. Bom, com esses conceitos definidos, vamos entender o que aconteceu em 64? A gente sabe que no dia 31 de março daquele ano, os militares de Minas Gerais e de São Paulo marcharam para cercar o Palácio das Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. Os caras queriam forçar a renúncia de João Goulart. Sabemos também que Jango não resistiu, como até esperavam os militares. Ele não foi para o enfrentamento, mas também não renunciou. No dia 1º de abril, as tropas mineiras e paulistas tomaram o Forte de Copacabana com QG de artilharia e também outras bases militares. E só depois disso que Jango voou para Brasília. No dia 2 de abril, o senador Auro de Moura, um fazendeiro ricaço de São Paulo, tumultuou a sessão do Congresso, atravessou a rua a pé e convocou uma reunião no Palácio do Planalto, junto com outros deputados, e ali declarou vaga a cadeira de presidente. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Numa hora gravíssima, abandonou o governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Logo na sequência, deu posse para o deputado Ranieri Mazzilli ocupar aquela cadeira que disse ele estar vaga. Mas no paralelo, os militares formaram uma junta militar e no dia 9 de abril decretaram o Ato Institucional 1. E é aí que mora a confusão. O texto do AI-1 dizia que a Revolução Vitoriosa criava o poder constituinte, que é uma fonte de uma Constituição em um Estado de Direito. Os caras diziam também que a Revolução se legitima a si mesma para destruir um governo anterior e criar um novo. O discurso era que o Brasil estava em desordem, caminhando para uma revolução comunista, sempre esse argumento. E disseram para todo mundo que o Brasil estava em guerra e que o lado vitorioso estabeleceria um novo governo. A ideia de revolução tinha como objetivo dar legitimidade para o novo governo, já que não havia mais uma Constituição e que quem estava no poder chegou lá sem qualquer eleição. Mas, seguindo aquele conceito do Bobbio, o Bobbio, esse cara aqui que a gente falou lá no começo, foi justamente um setor do Estado, no caso o Exército, e um grupo de parlamentares
que interromperam um governo eleito e colocou uma junta militar no lugar. Estava valendo, antes de 1º de abril de 64, a Constituição lá de 46. Depois passaram a valer os atos institucionais, que não foram aprovados por qualquer parlamento, mas sim escrito por generais. Quem assume a presidência de fato foi o Marechal Castelo Branco, eleito pelo Congresso Nacional, mas um dos seus primeiros atos foi acabar com os partidos políticos da época e permitir a existência apenas de dois, a Arena e o MDB. Castelo Branco tinha como limite para seu mandato 1966, mas anulou as eleições e estendeu o seu governo até março de 67. Para você entender o que isso significou, as liberdades políticas foram restabelecidas somente nos anos 80. A ordem jurídica só restabelecida com a Constituição de 88, e as eleições para presidente só voltaram a acontecer com a participação do povo, de todos, como a gente faz hoje, em 1989. Todos nós desejamos frustrações. Elegemos Fernando Collor de Mello. Mas sigamos. Foram 21 anos sem eleições democráticas. Apenas militares se revezavam na presidência da República. E os resultados foram muito ruins. Não deu quase nada certo. Os militares, eles não saíram do poder porque quiseram voltar com a democracia e foram os caras legais. O que rolou foi a maior inflação da nossa história, um desemprego gigantesco e crises econômicas consecutivas uma atrás da outra. Mas e os comunistas? Esses daí ficaram bem longe do poder durante todo esse tempo. Muitos foram presos, mortos ou expulsos do país. Estavam realmente fora de cena. Aliás, é importante lembrar que governos militares tomaram o poder não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Mas o governo dos militares aqui no Brasil, que contava com o apoio de parte de empresários, da Igreja Católica e da grande mídia, é claro, não fizeram grandes mudanças no sistema econômico. Ao contrário, éramos capitalistas antes de 64 e continuamos assim depois da Constituição de 88 e somos até hoje. Então, se não ocorreram grandes mudanças estruturais na economia, na cultura da sociedade, não era uma revolução, certo? Se foi conduzido por forças de dentro do Estado e não por classes sociais que estavam fora do poder, então é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Bom, olha só, o próprio ex-presidente da era da ditadura, o general Ernesto Geisel, respondeu isso quando disse: "O que houve em 1964 não foi uma revolução. As revoluções fazem-se por uma ideia em favor de uma doutrina. Nós fizemos simplesmente um movimento para derrubar João Goulart. Foi um movimento contra e não por alguma coisa. Era contra a subversão, contra a corrupção. Em primeiro lugar, nem a subversão, nem a corrupção acabaram. Você pode até reprimi-las, mas não as destruirá." Palavras de Ernesto Geisel. Isso mesmo. Então, pessoal, foi golpe. Esse foi mais um vídeo do canal Pé de Limão, um veículo independente de comunicação que às vezes trata de assuntos um tanto azedos para não repetirmos os erros do passado, não é mesmo? Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e familiares e de se inscrever no canal. Assim, você ajuda toda essa galera que tá passando aqui embaixo nos créditos, que não ganha um centavo para trabalhar muito e democratizar a informação para você. Até a próxima!